É uma coisa muito interessante que eu tenho lido alguns comentários. A gente fez alguns estudos, algumas palestras, e o tema era inveja, tá? E eu começo, de uma maneira pitoresca, tentando falar sobre uma parábola de Jesus, que é os trabalhadores de última hora, de uma maneira diferente, para que você, em vez de aceitar diretamente a parábola, você pense a respeito do seu significado. E eu sempre brinco, né? Imagine que você foi convidado, tá? É o seguinte, eu te pago R$ 1.000 para você capinar esse terreno. Terreno relativamente em tamanho razoável, diz assim, é um dia de trabalho, pago R$ 1.000. Você não é obrigado a captar tudo. Você vai fazer um serviço, eu pago R$ 1.000, que é muito mais do que o serviço vale. Digamos que normalmente, para capinar um terreno, vale R$ 200. Eu estou te oferecendo muito acima do que o trabalho realmente vale. A pergunta é, você fica feliz? Claro que sim. Eu vou ganhar num dia de trabalho que normalmente pessoas levam um mês. Então, R$ 1.000. Ok, você vai trabalhar de 8 às 5, uma hora de almoço, e o trabalho é capinar. Ou seja, eu não estou te dando um trabalho sob demanda, eu só vou pagar se você terminar tudo. Eu disse assim, é um dia de trabalho, capinar o terreno, mais nada. Eu vou te pagar muito acima da média. Ok, você está feliz, é uma pechincha, é uma coisa bacana. Então, a motivação, a alegria, a bem-estar. Ok, aí você começa o trabalho. Depois de um tempo eu passo lá e vejo, realmente não vai dar conta. Aí eu chamo uma outra pessoa e para a pessoa trabalhar. E eu combino com ela que vou pagar R$ 1.000 pelo dia de trabalho. E ela começa. Então você começou às 8, ela começa mais tarde, começa a trabalhar. Lá pelas tantas eu vejo que não vai dar. Aí eu contrato mais uma terceira pessoa e combino com ela R$ 1.000 pelo dia de trabalho. No final do expediente eu verifico e te dou os R$ 1.000 que eu combinei com você e dou R$ 1.000 para cada um. Você fica feliz? Olha só, essa é um que a gente chama de dilema. Então, o certo é não ver, sim, é o certo, mas a ideia é você trabalhar o que você sente nesse momento. O que é que normalmente as pessoas dizem? Não, não fico feliz, porque é uma injustiça. É uma injustiça eu ganhar R$ 1.000. Aí a questão é: você espera ganhar mais do que 1.000? Não. Por quê? Porque o seu trabalho não vale R$ 1.000. R$ 1.000 já é acima do valor. Então, mas por que você não está feliz se você está ganhando acima do valor, que foi o que nós combinamos anteriormente? Eu não estou feliz porque ele trabalhou menos e vai ganhar R$ 1.000 também. Ah, então a fonte da sua infelicidade, mas não foi o que você disse que a situação é injusta. O que é uma injustiça? Injustiça é uma coisa errada, tá? Você cometeu um erro. Então, a injustiça significa que você merecia algo e não recebeu. Então, por exemplo, eu combinei de pagar R$ 1.000 e não paguei. É uma injustiça. Eu paguei menos do que nós tínhamos combinado. É uma injustiça. Eu enganei você. Isso é injustiça. Então, injustiça é uma coisa errada. Mas vamos lá. Qual a coisa errada que eu fiz? Eu combinei com você R$ 1.000? Sim. É um valor acima do que vale? Sim. Então você está sendo explorado? Não. Então você fez um trabalho que vale menos e ganhou R$ 1.000. Tem alguma coisa errada? Sim, mas você pagou R$ 1.000. Sim, mas o meu combinado é com você. O que é que você tem a ver com o que ele ganhou? Ah, mas não é justo, você subvalorizou meu trabalho. Quem disse? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Não, você pagou ele o mesmo tanto, ele trabalhou menos. Mas olha só, o trabalho que você fez também foi menos. Você está recebendo muito mais do que você merece. E está reclamando porque o outro recebeu ainda mais? Então, a fonte da sua infelicidade, a pessoa quer explicar que é uma injustiça, porque é isso, que é aquilo. Não, não é. Não estou falando de exploração nem nada. Você ganhou o que nós combinamos, você estava feliz com aquela negociação, você achou satisfatória. Aí, no que você descobriu que o outro ganhou mais, isso produziu infelicidade. Mas é a pergunta: você espera ganhar mais? Não. Por quê? Porque você sabe que está ganhando mais. O que é que faria você voltar a ser feliz? É esse o X da questão. Não é, porque a valorização. Não tem nada a ver com isso. Essa não é a questão, isso não é um trabalho. E outra coisa, isso não é uma empresa, isso é uma demanda. Tá? E aí, o que faria você voltar a ser feliz? A questão é, você não espera receber mais porque você está acima do teto.
O que faria você feliz é ele receber menos. É isso que está em discussão. Você não vai ter nenhuma vantagem. Então, por exemplo, a gente entende a competição. Ah, eu quero ganhar mais. Então, se ele não tiver, eu terei vantagem. Não, não tem vantagem. Você não ganha absolutamente nada. Então, a sua felicidade depende de você diminuir a felicidade do outro. É isso. É esse o significado. Aí você está dizendo, você está querendo colocar no trabalhador o ônus. Tem nada a ver com o trabalhador o ônus. Primeiro, o dinheiro é meu, eu posso dar para quem eu quiser. Tá? E outra coisa, você não está sendo explorado. Não é essa a questão. A questão é, para você ser feliz, o outro tem que ganhar menos. Ou seja, se houver alguém que ganhe mais, alguém que tenha alguma vantagem, é esse o problema. Isso mata a sua felicidade. A questão é que sempre tem alguém mais magro, mais alto, mais bonito, com a grama mais verde, sempre tem alguém. Isso significa que você nunca será feliz? Porque você não pode conviver com alguém que tem uma vantagem maior que a sua. Isso é uma injustiça. Por que exatamente? Em que momento? Injustiça é o seguinte: é você ser explorado, você ser prejudicado, você ser diminuído. E isso não tem nada a ver. O outro ganhou mais. Acontece. É uma coisa da vida. Por que isso deveria empanar a sua alegria? E por que nós falamos sobre a inveja como um problema? Tá? Por que a inveja é um problema? Porque olha só, existe injustiça? Sim, existe injustiça. Existe exploração? Sim, existe exploração. Mas não é disso que estamos falando. Então, estamos falando da inveja e você quer tratar sobre exploração do trabalho. Não foi o caso. Eu fiz questão de definir que você vai ganhar mais do que o trabalho vale. Então, você tem motivos para estar feliz. Não estou mais feliz. Por quê? Porque ele ainda ganhou mais. Se você não espera ganhar mais, se a sua felicidade depende de somente diminuir a felicidade do outro, não tem outro nome para isso, a não ser inveja. E por que a inveja é um problema? Porque olha só, estudos realizados sobre o efeito da inveja no cérebro provaram que ela é considerada uma doença, e uma doença potencialmente mortal. Por quê? Porque a inveja, ela mata a sua felicidade. Não foi algo que o outro fez contra você, é algo que ele fez para ele mesmo. Mas o fato dele ter êxito, o fato dele conseguir, impede você de usufruir do que você tem. Esse é o problema. Então imagine, você comprou um carro novo, numa pechincha, foi uma coisa maravilhosa, ou seja, você pagou menos do que o carro vale, e você está se sentindo exitoso. Aquele cheiro de carro novo, aquela maravilha, e você está num estado de profunda alegria. E nesse momento você olha para o lado e toda a sua felicidade morre. Por quê? Porque o seu vizinho comprou um carro mais caro. Agora olha só, o seu carro ainda está lá? Tá. Tem o mesmo cheiro? Tem. É novo? Ainda é uma pechincha? Tudo está lá. Tudo o que você precisa para ter contentamento continua existindo, mas a sua alegria não está mais lá. Por quê? Porque alguém tem mais do que você. Ele não tirou de você. Ele não comprou o carro em prejuízo seu. É esse o mote da inveja. Então não é competição, não é vingança, é a inveja. E a inveja tem dois efeitos. Esse efeito de matar a felicidade é extremamente prejudicial. Mas em alguns casos, o sofrimento, vocês sabem, o que eles descobriram é que a inveja é processada no mesmo local onde nós processamos a dor física. Então, onde você sente dor, é também onde você sente a inveja. E ela cria um processo, tá? Depois que eles avaliando, que as pessoas que não identificam que a causa é a inveja, é um processo depressivo. Eu não tenho alegria. Olha, eu tenho casa, eu tenho tudo que eu quero. Eu deveria estar feliz, ter contentamento, mas eu não sinto nada. E a pessoa acha que está em um quadro depressivo, aí toma medicação e não tem uma melhora, não tem a mudança. Porque, na verdade, não é a deficiência de um neurotransmissor que impede ela de usufruir do que ela possui. E ela possui muita coisa. É o fato de outras pessoas possuírem mais. Então, o nome disso não é injustiça. O nome disso não é dizer que. O nome disso é inveja. Porque, olha só, quando é que é uma injustiça? Quando ele usufrui de algo que tirou de você. Quando ele tem algo que não merecia ter. Mas a questão é que aconteceu. É um fato da vida. Por que o fato de alguém ter mais
inviabiliza você de usufruir do que você possui. Isso é prejudicial. Então, no caso, matar a felicidade, cria um quadro em que você tem tudo e não consegue usufruir. E o pior é quando isso leva você a um estado de agressão e você prejudica alguém. Então, eu sempre brinco com aquela fala, né? A parábola do vagalume e da serpente. O vagalume estava de bobeira na lagoa quando topou com uma serpente e a serpente deu um bote. E o vagalume fugiu, a serpente foi atrás, começou uma perseguição. Num determinado momento, o vagalume estava encurralado, a serpente armou um bote e disse: "Um momento, posso fazer umas perguntas?" A serpente parou: "Sim, perfeitamente. Vem cá, eu faço parte da sua cadeia alimentar?" "Não, não faz." "Vem cá, eu te fiz alguma coisa?" "Não, não, nunca te vi antes." "Então por que você quer me comer?" "Nada pessoal, é porque você brilha." Pensa no significado. Imagine que você sai do seu caminho para fazer um comentário ácido negativo com alguém que você não conhece, que nunca te fez nada, que não tem nenhum motivo para você ter ressentimento. A fonte da sua agressão é o fato dele ser mais bonito, ou dele ter uma casa manhante, ou ter algo. Ou seja, o sucesso dele te incomoda. Por isso que uma das referências, por exemplo, em alemão, é escuridão. Então, a luz de alguém incomoda você, porque você está na escuridão. Então, a inveja, em várias culturas, é falada como escuridão da alma. Você está num lugar escuro e qualquer luz te produz sofrimento. Então, quando as pessoas falam muito, ninguém fala que inveja, fala que é invejado. Então, você não quer que ninguém te inveje? Então, não faça nada, não diga nada, não seja nada. Porque no momento que você tiver algo, alguém pode se incomodar. Agora, isso é justo como? Em que isso seria justo? A pessoa não te fez nada. Então, para a pessoa que realiza um ato assim, ela tem duas vertentes. Uma é que, por exemplo, em português, inveja é uma palavra, em inglês, mas existem alguns idiomas que são duas palavras. Eles chamam inveja, em alemão é inveja branca e inveja negra. O que significa? Uma é a morte da sua alegria e a outra é o princípio do ódio, tá? Da agressão. Então você torna o outro um inimigo. O que foi que ele te fez? É a história da cobra. Nada. Não é uma competição, por exemplo, eu quero o seu lugar. Não, você não tem nada a ganhar. Não é vingança, porque a gente entende, você fez alguma coisa e você quer dar o troco. Não! Por que você quer me prejudicar? Porque você brilha, não é nada pessoal. O seu brilho me incomoda. Então você sair do seu caminho para prejudicar alguém, e nesse caso perfeitamente inocente, tem um custo na sua própria alma. Então, o primeiro é a morte da sua felicidade. E o segundo é a culpa. Porque qual é a justificativa que você vai dar? Que a vingança pode ter resultados errados, mas vem de você acreditar que a única maneira de você se liberar da mágoa é fazendo o agressor sofrer. Tudo bem, a vingança tem uma explicação, tem uma validade. Competição também tem uma explicação. Por pior que você ache os resultados, tem uma justificativa. Agora, qual é a justificativa do invejoso? O que foi que a pessoa te fez? O que você tem a ganhar? Então você prejudica gratuitamente alguém totalmente inocente. Então o que é que você cria em si mesmo? A culpa. E a culpa tem um significado restrito. Eu mereço sofrer. Então, além da morte da sua felicidade, você ainda cria um mecanismo de sabotagem. Porque eu não sou uma boa pessoa, logo eu não mereço ser feliz. Então, olha só o círculo vicioso de autodestruição. Então, a inveja é ruim para quem sente profundamente. Então, nesse estudo, um na Holanda e outro no Japão, um dos pesquisadores fala um negócio que eu achei muito violento, que entre os quadros depressivos que não reagem à medicação, tá? Desses quadros, 60% é inveja. E a inveja causa desequilíbrios na ocitocina, então ele faz um aprofundamento disso. A gente vai falar mais rapidamente. Então, é essa a questão. Se libertar da inveja é um mecanismo de saúde. Mas peraí, como é que isso acontece? Eu ouvi alguma pessoa falar que não é natural. Não, não é. Tá? Tem um estudo em que as pessoas falam sobre a inveja, né? Como um fator motivacional. Mas vamos mudar. Vamos falar. A palavra inveja é a deturpação de um processo natural que é a admiração ou o estímulo. Então, digamos assim: alguém conseguiu algo que você não conseguiu. Por que ele não eu? É a visão negativa. E a partir daí,
Ele é o símbolo daquilo que você não possui. Esse produz a inveja. Agora, você olha, ele conseguiu. Bom, se ele conseguiu, eu também consigo. Como é que você conseguiu? Então você vai atrás e usa aquele como modelo, como uma fonte de estímulo. Eu tentei 3 vezes, não consegui. Ela conseguiu, então tem jeito, eu vou conseguir também. Então agora você tem certeza que é possível. E a certeza de que é possível é uma força poderosa, um agente motivador muito grande. Então, a admiração, ela pode ser um agente motivador ou a fonte da inveja. Porque ninguém inveja coisa ruim. Então, se você sente inveja, é porque você está vendo alguma coisa boa. Mas por que não usar isso como um modelo, como um estímulo, como algo que ilumina você também? Então, a luz do outro serve para te guiar aonde você quer chegar, em vez de incomodar com o brilho. Então, em vez de se incomodar com o brilho dos outros, vamos usar isso como uma fonte luminosa para nos mostrar o caminho. Então, o que é que neutraliza a inveja? A admiração sincera. Então, em vez de alimentar o negativo, disse, bom, ele tem, também posso ter. Eu gostaria de ter. Como é que você conseguiu? O Márcio pode dizer que não responder, mas. E olha que efeito bacana, né? As pessoas falam, ah, mas isso é muito difícil. E aí eu faço um comentário muito interessante, numa relação, né? Existe um tipo de pessoa que tem um efeito, eu vou dizer, transcendental sobre outras pessoas. É a pessoa amável. O que é uma pessoa amável? Normalmente as pessoas confundem com gentil, né? É muito gentil? Não, tá? Pessoa gentil, pessoa gentil. Pessoa amável é outra coisa. Amável. É aquele que faz o bem? Não, não. De novo, gentil ou boa? Não. Amável. É difícil de definir, mas vamos falar sobre os efeitos que tem. Você é uma pessoa que é muito interessada no sucesso, se preocupa com as suas relações, sua networking, porque você quer agregar valor, isso e aquilo. Então, você deseja se projetar socialmente, faz festas, convida as pessoas certas, etc. E num desses eventos que você está ali, de grande sucesso, uma pessoa chega para você, nossa, tá bombando sua festa, que maravilha. Quem é aquela pessoa? Ela está usando um vestido muito bacana. Ah, é uma amiga minha. Mas aquele vestido. Ah, é eu que emprestei o vestido. Eu dei. Ah, é seu. E quem é? Não é ninguém, é uma amiga minha. Sim, ela é parente de alguém? Não, não, não é nada. É alguém especial, um artista? Não. O que que ela tem de especial? Você para e pensa, não tem. Mas o convite aqui era caro. Sim, eu convidei. Você mesmo não entende. Vem cá, ela não é especial, ela não é especialmente brilhante, nem especialmente bonita, nem rica, nem tem contatos especiais. O que que essa pessoa, por que que ela é importante para você? Por que que ela tem que estar lá? Você mesmo não entende. Pode ser que você não compreenda, porque realmente parece que essa pessoa não tem nada de especial. É uma pessoa medíocre, que é uma coisa, um termo pejorativo, mas por que ela está lá? Por que você faz questão que ela esteja? Você mesmo pode não saber. Mas sabe quando é que você vai ter certeza? No dia que ela não estiver lá. Porque no dia que ela não estiver lá, você vai sentir um vazio, uma ausência de algo que você não sabe nem nomear. Por que que essa pessoa é importante? Sabe por quê? Porque ela te faz feliz. De uma maneira extremamente simples e direta. Por quê? Porque existe uma característica muito especial que muitas pessoas não prestam atenção. Quando você está feliz com algo e compartilha, a felicidade aumenta. E quando você está muito triste e compartilha também, o sofrimento diminui. Mas não é com qualquer pessoa que você pode compartilhar, apenas com algumas pessoas especiais que têm uma característica. Ela não precisa ser a mais brilhante, a mais inteligente, a mais criativa, a mais. Ela precisa ter uma única coisa: realmente ficar feliz quando você está feliz e realmente ficar triste quando você está triste. Que tipo de pessoa é assim? Aquela pessoa que não tem inveja. Então, quando você diz, consegui, que bom, amiga, estou tão feliz por você. E você sente que é verdadeiro. Ela realmente fica feliz quando você consegue uma coisa boa. E quando as coisas não estão bem e você compartilha, que pena, você merecia algo melhor.
e você sente que é verdadeira. Isso alivia a dor. Então, essa pessoa que não tem nada de especial, que não agrega valor na sua rede, não tem contatos, não tem nada para dar, simplesmente alivia seu sofrimento quando você precisa e te faz muito mais feliz toda vez que você alcança algo. E qual é o segredo das pessoas amáveis? Elas simplesmente não invejam. Elas ficam felizes quando você está feliz, ficam tristes quando você está triste. Só isso. Entendeu que a inveja faz mal para você e que a ausência dela produz um tipo de amor que é difícil definir? Por quê? Porque aparentemente não tem custo nenhum. Simplesmente dá. São as pessoas amáveis que passam pela nossa vida e que a gente só percebe quando elas não estão lá. Porque elas pareciam não ser nada, mas quando não estão lá, deixam um vazio difícil de preencher. Espero ter sido útil.